como genocídio. Eu queria ouvir mais uma vez o professor Israel sobre toda essa situação, sobre as críticas do ministro da Defesa, Israel Katz, contra o presidente Lula, a família Bolsonaro de alguma forma tentando se envolver. O que se observa dessa situação, da exploração política desse fato? E mais importante do que isso, né? O presidente Lula falou aí em mudança na governança global. De fato, é um debate que a gente precisa aqui aprofundar, porque vemos um Estado fazer o que bem quer, porque é aliado dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, e parece que o mundo, a ONU, enfim, todos os organismos internacionais ficam de mãos atadas, né? É nota, é crítica, é reunião da ONU que não dá em nada e o volume de mortos só aumentando na faixa de Gaza. É uma situação muito dramática. Imagine que você mora num prédio e um dos seus vários vizinhos é um criminoso muito perigoso. A polícia, então, para prender esse vizinho, cerca todo o prédio e começa a bombardear todos os apartamentos, porque não sabe em qual apartamento vive o vizinho criminoso. Todos os vizinhos inocentes pagam pelo vizinho criminoso. É mais ou menos isso que está acontecendo na faixa de Gaza. Para buscar o Hamas, o governo israelense está matando muitas pessoas inocentes, mulheres e crianças especialmente, numa faixa de terra muito pequena e completamente indefesa. Hoje o que nós vemos ali é a fome, a desnutrição. Os bombardeios israelenses acontecem sempre nas imediações dos lugares de distribuição de alimentos. Então, quando o presidente Lula falou em genocídio, é preciso se lembrar que outros líderes globais também falaram em genocídio. Não foi só o presidente Lula. É preciso se lembrar que, recentemente, a França e outros países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos resolveram reconhecer a Palestina como uma nação para fazer um protesto contra os horrores da guerra em Gaza. O Estado de Israel não pode usar o Holocausto como escudo para se defender de qualquer acusação justa feita contra eles. Não é porque o povo judeu sofreu com os horrores do nazismo e dos campos de concentração que esse povo para sempre estará eximido de suas responsabilidades. O povo israelense, o governo israelense devem ser responsabilizados pelo que estão fazendo. Nós temos, obviamente, o início de uma crise causada pelo Hamas, mas isso não justifica que você mate pessoas inocentes com a desculpa de estar perseguindo os reais criminosos que são membros do Hamas e que realmente fizeram um atentado terrorista sem precedentes, né? Então, o presidente Lula, ele tem falado sobre uma nova governança global. Quem pode negar essa necessidade? A ONU não consegue atuar, porque o modelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas está ultrapassado. Já não reflete mais o mundo em que vivemos. É um modelo desenhado na Segunda Guerra Mundial, um modelo que atualmente só gera paralisia. O presidente do Brasil, ele cumpre uma tradição histórica do governo brasileiro, qualquer que seja o presidente, com raras exceções, que é o papel de liderança na formulação da governança dos organismos multilaterais, brasileiros e brasileiras. Não se esqueçam que foi o nosso país que decidiu pela criação do Estado de Israel, o Estado da Palestina, com o voto de Minerva, do então secretário-geral das Nações Unidas, que era um brasileiro. Não se esqueçam que foi o Brasil que ajudou a criar a ONU, que o Brasil foi o principal
defensor da ideia de criação de uma Organização Mundial da Saúde. E que o Brasil sempre se destacou no cenário mundial por defender o multilateralismo, os debates das organizações internacionais que podem evitar a guerra. E, por último, não se esqueçam, com as Nações Unidas é ruim, sem elas seria muito pior, né? Então, o presidente está defendendo uma nova governança porque ele entende que o mundo não é mais o mesmo de 1945, e eu acho que todos nós concordamos com isso, né? Que as organizações internacionais precisam voltar a funcionar adequadamente, para isso a gente vai ter que reestruturá-las, né? E ele reclama que Donald Trump se considera o imperador do mundo. Ora, as ações dele demonstram isso. Ele ameaçou anexar a Groenlândia, enfrentando a Dinamarca. Ele disse que o Canadá não deveria ser um país independente, mas deveria ser parte dos Estados Unidos. Ele fez uma série de desacatos contra o México, e ele não ataca só os seus adversários, ataca também os seus amigos. Veja a taxa imposta por ele contra a Índia, de Narendra Modi, seu aliado político, uma taxa altíssima, semelhante à do Brasil, né? Então, eu acho que é o Brasil sendo Brasil, né? Devemos nos lembrar que mesmo quando tivemos presidentes de direita, esses presidentes eram altivos. Olha o caso de Jânio Quadros, que era um presidente de direita e disse: nós não somos seguidores acríticos dos Estados Unidos, nós vamos ter relações, inclusive com a União Soviética. Olha o caso do general Ernesto Geisel, que era de direita, um presidente do regime militar, que fez a mesma coisa, que disse: não, senhor, o Brasil não segue de olhos fechados os direcionamentos norte-americanos. O Brasil é um país grande, um país soberano. O Brasil será amigo de quem ele quiser. E o Brasil será adversário de quem ele quiser, porque somos uma nação altiva, né? Então, isso não é um assunto para se debater como se fosse um fla-flu de esquerda e direita. Esse é o momento de mostrar patriotismo. Patriotismo não é vestir a camisa amarela da seleção brasileira e sair às ruas para uma micareta fora de época. Não é isso que é patriotismo. Patriotismo é você dizer que as nossas decisões são autônomas, soberanas, independentes, e que a gente vai fazer o que for melhor para os brasileiros. Brasil primeiro. Esse sempre foi o lema da diplomacia brasileira, e não é à toa que o Itamaraty é considerado uma das chancelarias mais avançadas e mais técnicas do mundo. Então, nós temos essa situação, e eu acredito que é apenas um posicionamento tradicional, histórico, de esquerda e de direita no Brasil.